Eu falo que o conselho consultivo, como definição para mim, Bruno, é assim, é uma metodologia colaborativa para controlar e administrar uma empresa. Simples como isso. Ou seja, tem que ter método, é colaborativo porque todo mundo tem que discutir, não existe reunião de conselho sem discussão, não existe reunião de conselho em todo mundo ficar quieto, não existe reunião de conselho onde não tem pontos de divergência. Tem que ter. Então, a gente vê exemplos de grandes empresas que tomaram decisões erradas. Eu posso resgatar a Kodak, por exemplo. Imagina a reunião de conselho da Kodak, quando eles falaram assim, a gente não vai pro mundo digital. Pro mundo digital. Imagina, né? Sim. E foi uma decisão. Sim, foi. Imagina quem assinou aquela ata. Imagina quem assinou, imagina a responsabilidade. Seja muito bem-vindo ao mais novo episódio do BGB Podcast. Meu nome é Bruno Fioravante, sou o host desse episódio. Ao meu lado, meu amigo e sócio, Alexandre Carmona. Agora com cumprimentos, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Hoje o dia tá sensacional já, hein? Sensacional, já começou muito bem aqui, viu? Legal. Começou quente, né? Começou bom, né? Começou bom. E a gente já traz a novidade para vocês. Mas para você que está conosco aqui, nos acompanha, hoje esse canal ele é específico para empresário, empresária que quer falar de inovação, tecnologia, gestão, governança, cultura, desenvolvimento, falar ainda de dor de dono. Então, se você está ouvindo pela primeira vez, curta, assine o nosso canal no Spotify, nos veja no YouTube e compartilhe com os seus amigos, tá? Hoje o nosso tema é incrível. Quem não quer um conselho, né, Ale? Pois é. Ainda mais dentro dos seus negócios. Mas antes da gente abordar realmente o tema específico, Ale, foi um jogo sensacional de golfe. Sensacional. Pra mim já valeu metade do dia, né? Bom, não vamos dar muito spoiler, não vamos não. Então, por favor, apresente para quem está nos ouvindo ou nos assistindo o que é por que nós trazemos o golfe como uma ferramenta aliada e poderosa a essa gestão e a toda essa metodologia que nós criamos no BGB. Né? Traz um pouco desse conceito para nós. Para quem não conhece o BGB, a gente indica que você assista o primeiro episódio nosso, que a gente fala da nossa fundação, de como que veio a ideia do BGB, né, o nosso DNA mesmo, e nós fomos entrevistados por um próprio membro nosso, né, que a gente convidou aqui, que foi o Hélio. Então assista, temos aí o podcast da Ana Lúcia, que fala de comunicação, fantástico, do Fidelis, que fala sobre cultura, hoje sobre conselho aqui. Então, muitas pessoas não conhecem o BGB na sua essência, mas a gente fala sempre muito de golfe, mas a empresa, né, o BGB em si, é uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano e organizacional, que utiliza o golfe como uma ferramenta colaborativa, né, Bru? Exatamente. Nós temos o BGB Collab. O BGB Collab ele é focado em empresários. Os empresários eles se encontram 2 vezes por mês, uma vez online e outra vez no campo de golfe. Então a gente joga golfe antes. Depois a gente vai para um espaço muito gostoso, né? Um espaço onde tem um chefe de cozinha que nos serve ali. Trazemos ali uma roda de conversas, a gente cria os vínculos. Nossa base é NetWeaving. Se você não conhece NetWeaving, pesquisa aí no Google ou assista ao nosso primeiro episódio, que faz parte do nosso DNA, ou seja, é um networking mais humanizado. Aí nós criamos esses vínculos, desenvolvemos os relacionamentos ali dentro. Trazemos um palestrante, que no caso aqui, o nosso convidado hoje foi palestrante do último evento, que foi sensacional, viu? Sensacional. O feedback foi fantástico. Feedback fantástico. Então a gente traz pessoas de peso do mercado para falar com a gente, com os empresários ali dentro, empresários e empresárias. E no final a gente tem um método exclusivo nosso, um método estruturado para resolver problemas urgentes e importantes dos donos, né? Das donas de empresa ali, dos donos. Ou seja, acessar a potência do grupo para resolver os problemas que acontecem ali. Fora isso, a gente também tem o encontro online nosso, que a gente traz sempre um conteúdo de desenvolvimento para o empreendedor e para a empreendedora. E tem um torneio nosso, porque o nosso lado também tem competitivo também. Tem o competitivo e o colaborativo, a gente tem um torneio do BGB. Fora isso, a gente tem o BGB corporativo, que a gente leva essa experiência para as empresas, principalmente para trabalhar liderança e times de alta performance, onde a gente tem especialização nisso. E também temos o nosso lado, que é um lado mais de eventos, aquela parte mais de celebração. A gente tem de experiência. A gente tem o BGB Wine Experience, que a gente joga golfe. E outra, quem procura o BGB pode nunca ter tocado num taco de golfe. E vai para o campo, né? Esse é o nosso grande diferencial. Exatamente. Então a gente traz a experiência do golfe, depois a gente vai para uma vinícola boutique, onde a gente tem um wine tracking ali dentro, uma experiência fantástica até o pôr do sol. E agora, dia 16 de maio... né, já convidar o nosso querido Jacobelli aqui. A gente vai ter o nosso primeiro BG Beer, né, que vai ser
vai ser uma sexta ainda, né? Um dia bem propício, que a gente vai jogar golfe. À tardezinha a gente vai para um restaurante onde vai ter uma harmonização do chefe de cozinha com as cervejas, né? Que é uma apresentação, né? Todo sobre o conceito. Exatamente. Vai trazer uma cervejaria renomada de Campinas para o nosso evento, que vai combinar ali com o chefe de cozinha. E a gente vai fazer um workshop. Que é a história da cerveja e trazer muitas curiosidades sobre cerveja. Então, 16 de maio, anota aí, se quiser mais informações, veja lá no Instagram com a gente. Acho que é um ponto interessante ali a gente comentar que o BGB é a única organização que trabalha com o golfe, que leva as pessoas que nunca jogaram golfe para campo. Né? Exatamente. Então, nós temos essa abertura, Jacobelli, que... o Jacobelli fugiu, mas ele não vai fugir mais, a gente vai trazer ele para o campo e vai gravar isso, né? Mas é fantástico, porque o nosso modelo de jogo, além de colocar a pessoa que nunca jogou no campo de golfe, ela joga em relação de uma forma leve, né, Bru? Exato. Porque ela pode errar. Não sei se você sabe, mas o nosso formato, ele é o Scramble, que é o best ball. Então, se a gente está jogando em 4 pessoas, os 4 batem a bola, a gente escolhe a melhor bola em time, em grupo, e da melhor bola a gente segue a segunda tacada. Ou seja, como se todo mundo fosse um. Mostrando que se a gente joga junto, a gente joga melhor, e é assim na vida, e assim nos negócios. Exatamente. Sem mais delongas, né? Sem mais delongas, né? Olha, vamos entrar num tema que é extremamente importantíssimo para você que está ouvindo e nos assistindo. Você já se deparou na sua empresa, e eu falo propriamente da minha, que é alguma necessidade de você ter uma decisão para tomar, uma estratégia para seguir e não tem ninguém para compartilhar. Exatamente. Né? Muitas vezes já passei por Você isso. imagina se com o poder de um conselho consultivo, um conselho estratégico, você conseguir ter tomadas de decisões? Isso é fantástico. Isso, né? Tá? Então, hoje nós trouxemos um especialista nesse tema, Márcio Jacobelli, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer sentar junto contigo aqui. Márcio é empresário, investidor, palestrante, mentor. Ele é autor de um best-seller. Hoje, ele tem uma ferramenta muito importante no Brasil que chama Sala do Conselho. É um formador de conselheiros estratégicos e consultivos para sua empresa. Então, Márcio, obrigado pelo convite. É uma honra estar contigo aqui. Abra a caixa, as ferramentas e nos dê muitos conselhos. Muitos. Fica à vontade. Boa. A honra é minha, Bruno. A honra é minha, Ale Carmona. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês estão fazendo um trabalho excepcional, que é o trabalho que eu admiro. É o trabalho que eu incentivo no Brasil afora. É o trabalho de desenvolver o pequeno, médio, micro, até grande empresário. Exatamente. Que às vezes precisa do apoio, precisa dessa rede de netweaving, né? Precisa de aconselhamento. Então, e vocês fazem isso com uma diferença, vocês colocam experiência, né? Exatamente. Muita gente coloca muito conteúdo, né? O conteúdo hoje, a gente pode até falar disso, né? O quanto de conteúdo a gente tem com o advento da inteligência artificial. E acho que menos conteúdo, mais experiência, mais contato, isso fica legal. Então, a honra é minha estar com vocês. Eu digo, a gente não vai nem pensar dentro da caixa, nem fora da caixa. A gente vai pensar sem a caixa. Sem a caixa. Boa. Excelente. Bom, a gente tem um presente aqui, então, tudo que a gente falou aqui do BGB, a gente tem a experiência do golfe junto, seja treinando, seja no campo de golfe. E aqui não é diferente, aqui no nosso podcast. Então, a gente começa o nosso podcast jogando golfe, só que a gente coloca no final, passa um trechinho aí do que aconteceu, tá? Para vocês, passa um trechinho aqui, Isso né? Aí. E no final, no final do nosso podcast aqui, você assiste o jogo completo e o resultado foi espetacular, incrível. espetacular. Então, essa bolinha aqui vale milhões, viu? Então, para você de presente, a bolinha de hoje. Boa, né? boa. Que já vamos dar um spoiler. Um spoiler, assim. Dá um spoiler. Ele acertou o buraco ali mais desafiador. Ele tava escondendo ouro. Então leva jeito pra golfe, viu? Boa. Valeu pelo incentivo. Vamos embora. É isso aí. Bora. Jacobelli, é o seguinte, vamos lá falar de algo muito importante, mas antes eu queria saber, acho que todo mundo quer saber, você já sentiu solitário como empresário. Todo empresário tem aquela dor de dono e aquela solidão, né? Mas quando você percebeu que foi assim a virada da chave, você falou, poxa, preciso de um conselho, preciso criar um conselho, preciso criar essa metodologia. Qual foi a tomada de decisão que surgiu dessa ideia? Legal. Eu senti dor de conselho da pior forma possível, quando eu quebrei. Ainda bem que eu quebrei com 22 anos de idade. Quando eu quebrei, não tinha
internet, não tinha Google, não tinha IA e não tinha ninguém para pedir conselho. Não tinha nem essa ideia de mentor. Não tinha nem tão pouco coach, você que conhece muito bem desse assunto. E aí eu era solitário, com uma ideia na cabeça, com dinheiro no bolso, porque eu saí, eu com 22 anos já era executivo de uma empresa brasileira e trabalhava com centro de processamento de dados. Agora eu vou resgatar, porque, velho, centro de processamento de dados é Fortran, Assembler, é COBOL, COBOL, Assembler, linguagem C. Então, eu conhecia desse assunto, esse assunto ninguém conhecia, eu ganhava muito dinheiro com isso, mesmo sendo funcionário. E aí, juntei uma grana e falei, vou abrir um negócio. Com a ideia na cabeça, achando que eu podia fazer tudo sozinho. Essa ideia que vocês falam de inteligência coletiva, né? O grupo é muito mais forte do que um individual. Eu não acreditava nisso. Eu acreditava que eu era o super-homem e pela minha inteligência, pela minha competência, faixa de idade, você tá aí maturo, montei um negócio e quebrei, perdi o que eu já tinha conquistado, que eram 2 imóveis, 2 carros, dinheiro, e fiquei com uma dívida tremenda, até que eu fui morar de aluguel e fui despejado. Aí... uma história triste, porque agora eu sei contar, né? Mas na época foi muito dolorido. Eu já tinha 2 filhos nessa época. E aí eu percebi, eu falei assim, nada... e em nenhum momento a gente consegue fazer alguma coisa sozinho. Nem feliz a gente consegue ser sozinho, por incrível que pareça. E aí eu quebrei, eu percebi, poxa vida, que eu poderia ter feito de diferente? Mas aí não tinha tempo de pensar, tinha que fazer dinheiro, e voltei para o mercado de trabalho. Aí virei empregado de novo, virei executivo de novo, porque quem tem competência se estabelece. E caminhei e com dor de não abrir um negócio, né? Eu fiquei até 44 anos querendo e trabalhando com empresa. Minha última empresa foi a Natura. Como funcionário, como executivo. Como executivo. E aí eu percebi uma coisa, por que as grandes empresas que eu trabalhei, né? Então eu trabalhei em empresas como Natura, em empresas como o Grupo Accor, que é uma multinacional francesa, como a Brastemp, trabalhei em banco. Por que essas empresas, elas tinham uma decisão coletiva e o empresário pequeno, médio, ou aquele cara que tem uma startup, quer tomar a decisão sozinho, achando que tudo está na cabeça dele? E a gente tem uma estatística muito grande, que é a quebradeira das empresas no primeiro ano de vida, né? No segundo ano de vida, mais ainda. E aí eu comecei a ver similaridade dessas grandes empresas. E todas elas têm os seus conselhos. Com capital aberto ou com capital fechado. Capital aberto é obrigatório, porque você vai no conselho de administração. Aí eu comecei a perceber que eu poderia ajudar muitas pequenas empresas a ter os seus próprios conselhos, sem precisar ter a estrutura rígida de um conselho de administração. Daí surgiu o conselho consultivo. E fui estudar nos Estados Unidos, entender esse mercado. E o mercado lá, a startup já nasce com um conselho. A startup só tem investidor de startup quando ele fala, tem governança corporativa? Quem são seus conselheiros? Porque não fica solto, né? E aqui é diferente, né? Aqui é da ideação até o MVP, não tem nada, não tem nada. Hoje eu entro como conselheiro de algumas startups que eu acredito e chamo meus amigos. E aí a chance dessa startup ter sucesso é muito maior, porque eu já sei onde é que está a armadilha, eu já sei onde ele precisa chegar, como eu cheguei. Então foi isso, esse foi o ponto da virada, quando eu percebi, com 44 anos de idade, que eu poderia ajudar muitas empresas a terem seus respectivos conselhos. Você falou um ponto interessante, que muitos empresários têm a ideia na cabeça e quer tomar a decisão sozinho, né? E mesmo cercado de pessoas, por que esses empresários não conseguem tomar essa decisão ou buscar um conselho fora? Na verdade, ele compartilha a decisão que ele quer tomar, só que ele compartilha com a pessoa errada. Que não é uma metodologia, não é uma pessoa independente. Imagina, o empresário está lá, esse pode ser a dor de muitos deles, muitos. Ele tem que tomar uma decisão. Ele reúne a galera dele, às vezes o gerente, às vezes o supervisor, às vezes o amigo, e fala assim, cara, tô com essa ideia, o que vocês acham? Todo mundo vai falar que é legal. Porque o cara é funcionário dele. O cara não fala assim, pô, ideia de xerico que você tem. Puta, isso aí não vai dar certo. Ou tem um ponto cego aqui, ó. Então, pode ser uma ideia legal, mas tem esse ponto cego. Você já chegou a olhar isso? Você estudou isso? Você fez isso? Um conselheiro profissional com metodologia, tudo é método, né? Você conhece muito bem de coach, você sabe, né, Carmona? O método é você colocar em sequência as coisas que você precisa fazer, obedecendo uma ordem.
Eu falo que o conselho consultivo, como definição para mim, Bruno, é assim, é uma metodologia colaborativa para controlar e administrar uma empresa. Simples como isso. Ou seja, ele tem que ter método, é colaborativo porque todo mundo tem que discutir, não existe reunião de conselho sem discussão, não existe reunião de conselho em todo mundo ficar quieto, não existe reunião de conselho onde não tem pontos de divergência. Tem que ter, para a gente mergulhar e saber. Então, método, e aí tem método para isso, não ficar discussão, boba-oba e não sai em nenhum lugar. Método com uma conversa colaborativa para administrar e controlar uma empresa. Administrar para onde a empresa está indo, visão de futuro, o que você quer, como você quer, qual o sonho grande dos seus fundadores. E controlar, eu tenho que ter indicadores para saber se o que eu fiz naquele indicador foi uma decisão certa. Porque nem todo conselho tem decisão correta, todo conselho tem o seu risco. Portanto, você tem que administrar. Então, a gente vê exemplos de grandes empresas que tomaram decisões erradas. Eu posso resgatar a Kodak, por exemplo. Imagina a reunião de conselho da Kodak, quando eles falaram assim, a gente não vai pro mundo digital. Pro mundo digital. Imagina, né? Sim. E foi uma decisão. Sim, foi. Imagina quem assinou aquela Imagina quem assinou, imagina a responsabilidade. Exato. Da mesma forma, eu não estou falando agora de conselho de administração que tem fraude, né? Isso aí eu estou tirando, que é uma Enron e todos os outros. Mas aqueles que tomaram decisões erradas. E o pequeno também toma. Porque não vê tendência, fica no mundo dele, fica sozinho, como você disse. Isso é um ponto interessante, que nós falamos de risco, né? O que você enxergaria como risco para aquele empresário? Eu estou falando de pequeno, médio e grande, porque o empresário, às vezes, a empresa é familiar e mesmo assim está centrado só em uma pessoa, né? Qual o risco de não buscar um conselho externo, uma estratégia externa, na sua visão? O principal risco que eu vejo das empresas, eu encontro isso, muito empresa familiar, é quando o dono, fundador da empresa, ou quem herdou a empresa da geração anterior, fala assim, sempre foi assim e sempre será. Exatamente. Esse é um risco tremendo, porque ele não conseguiu furar a bolha dele. O mundo está numa velocidade tão rápida, as coisas estão acontecendo de uma forma tão diferente, e a gente nunca viveu dizem até que a gente está vivendo em 9 gerações simultâneas. A gente nunca teve isso. 9 gerações? Você imagina. Você imagina assim, hoje, eu posso apostar com você, nós estamos em 2025, a dificuldade dos empresários de contratar está gigante. Sim. Sem dúvida. Eu tenho falado com muitos empresários. Eu também. Na época do meu pai, ele ficava 25, 30 anos numa mesma empresa, recebia o relógio que era o presente de 25 anos, aquela viagem internacional que representava 30 anos, e era assim que funcionava. Na minha, o ciclo começou a diminuir. Eu fiquei em cada empresa 10 anos no máximo. Hoje, a geração que chega, elas querem ser estagiários, no segundo ano quer ser diretor. Exatamente. Há 2 anos. E aí, eles não perguntam mais quanto eu vou ganhar. Eu trabalhava por dinheiro. Quanto mais me pagava, mais eu trabalhava. Lá, eles trabalham por aprendizagem. Eles perguntam assim, o que eu vou aprender? Então, assim, estou falando de alguns detalhes, eu estou falando de uma maneira superficial, mas o desafio hoje e o grande risco das empresas familiares é quando você não consegue furar sua bolha e não entender a tendência. A gente falou de um caso muito emblemático, que foi da Kodak, posso citar N casos aqui, de pessoas que não viram tendência de onde o mercado estava indo. Quer ver uma coisa interessante? O CD-ROM, lembra? O CD? Lembra? Nasceu e morreu, a gente nem viu. Exatamente. Quando nasceu, eu tinha amigos que falaram assim, cara, eu vou montar uma fábrica de CD para imprimir aquele CD. Exatamente. Aí quando o CD começou a ser regravável dentro de casa, porque o CD só era regravável nas fábricas com equipamento... Não, fizeram equipamento para gravar em casa, que é aquele... Isso, eu lembro. Depois, acabou, você não tem mais. Esses dias eu vi uma placa, não sei quanto tempo mas transforma o seu pendrive em um DVD... Não, e DVD você não tem mais, praticamente. Não tem mais. Blu-ray surgiu e acabou. E era caríssimo. Acho que ficou o quê no mercado? Pouco tempo. Nada, a gente nem percebe. Tem geração que nem viu que existiu, a gente ainda acompanhou, mas é um modelo de tendência. Agora você imagina, você toma uma decisão de abrir uma fábrica de CD, você não está vendo a tendência. Você toma uma decisão de ir para o digital, você não está vendo a tendência. Você toma uma decisão de abrir mais lojas de videocassete, você não está vendo a tendência. Então, ver tendência, a gente usa na nossa formação de conselheiros várias ferramentas para ajudar a você enxergar isso. Sim, que legal, que legal. Análise de cenários ajuda muito. Análise de cenário ajuda muito, né? o Pestel ajuda muito, Exato, tem uma série de coisas que... Eu participei de um trabalho, aliás, eu li um livro, né, que chama Sincronicidade,
ele falava sobre, né, análise de tendências, né, análise de cenários que a Shell fazia. E é um modelo, né? E aí, depois de um tempo, eu fui convidado a participar de um trabalho, de um projeto, para vincular ali 3, 4, 5, 10 anos. E é incrível, né? Como o método leva você mesmo para aquilo, né? Mas leva. E você sabe que a gente não mesmo. consegue mais chegar em 10 anos, né? Não dá. Antigamente a gente fazia plano de 5, hoje as empresas no máximo fazem plano de 3. De 3 anos, exatamente. Exatamente. Isso é o risco. Esse é o risco, E assim, se tratar de empresa familiar é um tema, assim, que daria para fazer um podcast, né? Exclusivo para isso. Mas muitas das empresas hoje no Brasil, a maioria são de empresas familiares. Agora, como que você enxerga? Como que eu posso introduzir isso? Vou imaginar que eu tenho uma empresa familiar e que o gestor seja muito antigo e ainda esteja no poder. Claro, a sabedoria dele, todo o conhecimento famoso dono, dele. vamos pensar assim, né? Agora, como trazer essa visão? Porque o conselho é uma tomada de decisão estratégica, outras pessoas estão vendo. Tem muito caso acontecendo isso dentro da sala do conselho, na tua experiência. Como que a gente, você falou um termo legal, furar a bolha. Como que eu furo a bolha para introduzir isso dentro de comunidades empresariais familiares? Como que ele chega nisso, né? É mais ou menos isso. Como né? chega nisso? Como que ele chega e fala assim, não, agora eu preciso. Na sua experiência, tem uma questão assim de quando sempre está muito ruim ou você percebe pessoas furando a bolha antes disso? Tem muita gente furando a bolha antes, porque já perceberam da velocidade do mundo e da velocidade de tomada de decisões olhando o futuro. Isso normalmente é despertado pela geração que vai receber, pelo sucessor. É despertado. Mas quando o sucedido começa a perceber que ele precisa de alguém competente, conectado e que pode substituir, ele abre o espaço para entrar uma governança corporativa. A governança, ela está acima dos membros da empresa. O que normalmente não é. Normalmente, numa empresa familiar, a governança é a cabeça do dono. Sim. E ele que fala para onde tem que ir. Quando você começa a estabelecer uma governança profissional, você dá liberdade e oxigênio para o sucedido e para o sucessor. Muita gente só cuida do sucessor. Ou seja, eu vou preparar o seu filho, sua filha para assumir o seu lugar. E isso é parte do negócio. Você tem que preparar o sucedido para ele largar o osso, porque ele não vai largar o osso achando que o filho e a filha não é bem competente para fazer aquilo, vai fazer burrada. E aí, se você tem uma governança que ampara, que é a rede de apoio, se você tem conselheiros independentes para poder dar alguma sugestão, para poder dar orientação, para poder discutir a decisão, o sucedido ele fica mais confortável. Ótimo. Porque eu até falo assim, é difícil o sucedido largar o osso. E ele gosta, porque é o oxigênio dele. Ele chega às 6 da manhã, 7 da manhã, primeiro do que o sucessor. Exato. E aí, o último a sair também, né? E o último a sair. E se você não cuidar dele, vou pegar um exemplo, assim, fala pra ele, ó, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar golfe. Então agora, todo dia, você vai jogar golfe? 7 da manhã, você vai sair pra jogar golfe. Eu já peguei um sucedido que gostava de andar de bicicleta, mas ele não tinha bicicleta. Eu amo, meu sonho era andar de bicicleta, Jacobelli. Eu falei, então tá bom. Financeiro da empresa, vem cá, compra a melhor bike para ele, em nome da empresa, e você vai correr a bike, deixa seu filho trabalhar a parte da manhã aqui, você vem só à tarde. E aí o sucedido tem que participar do conselho. Ele tem que ser, às vezes ele vira o presidente do conselho, às vezes mas ele não pode largar a empresa, porque ainda tem muita coisa dele de histórico, de cultura, que é valiosa, que é muito valiosa, que claro, é valiosa. claro. Não dá para jogar fora nada. É criador e criatura, né? Exatamente. Assim, ele tem... Agora, a gente estava conversando sobre esse tema ontem e eu falei que esse é um ponto meu mesmo, né? Quando que o sucedido ele entra como presidente do conselho, como que funciona isso? Porque na mentalidade do que eu já vi, é assim, eu sou presidente do conselho, eu mando mais. Né? Eu tenho mais poder. Como que é isso? Não, o presidente do conselho ele é um facilitador para não deixar a reunião ir por água abaixo. Sim. Ele mais organiza a reunião, corta a pauta, acrescenta a pauta, organiza as falas e ele também tem uma posição de voto importante. Tá. Ele que leva alguns assuntos importantes. Então, entre o que eu preciso falar, muitos conselheiros ou executivos vão querer colocar uma pauta que ele fala, essa pauta não é importante agora, vamos trazer outra. Mas isso também é uma armadilha. Porque se o presidente do conselho quer tratar só os assuntos dele, ele vai derrubar todas as outras pautas. Sim. Então, existem os outros conselheiros independentes para poder resolver. Quando você olha uma empresa, você não consegue olhar a empresa só com indicadores internos da empresa. Você precisa olhar a empresa com indicadores da família. Tá. O que normalmente acontece dentro de uma empresa familiar é que eles fazem
e isso acontece muito, hein? Eles fazem um churrasco antes, no final de semana, a reunião de conselho é na segunda-feira, eles decidem no churrasco o que precisa falar e chega para a reunião de conselho já com uma falha. Isso é uma falha, mas se o conselheiro estiver lá só para ganhar dinheiro, ele não vai argumentar isso. Ah, legal, tudo bem e tal. Mas os conselheiros bem remunerados e aqueles independentes, eles não deixam isso acontecer. São os melhores conselheiros que falam, ó, vem cá. Ou a gente tem um conselho sério, ou a gente não precisa de conselho. Eu já vi muitos alunos meus e amigos abandonarem o conselho porque existia essa prática. Essa é uma prática, uma anomalia que uma empresa familiar tem, ainda com resquício de quem manda aqui sou eu, e a gente decide o que tem que decidir. Conselho é para ajudar a empresa, é para ajudar a família. E se ele não tiver essa função, ele não tem necessidade de ter. Legal. Você acha válido para essa formação de conselho mesmo? Depois eu vou te perguntar qual é a diferença de conselho de administração, né? Mas uma política, uma governança para tratar especificamente sobre o conselho consultivo? Sim, toda governança tem o seu compliance, tem as suas regras. Numa empresa de capital aberto, de governança de administração, isso é mais rigoroso. Tem que obedecer alguns ISO X, ISO Y para poder. Mas isso é muito rígido, porque é uma empresa de capital aberto, eu preciso ter o representante do acionista anônimo para estar na mesa do conselho para saber se eles estão fazendo besteira ou não. Então, ela é entre 9 e 12 conselheiros. Uma pequena empresa não consegue suportar essa quantidade de conselheiros. E muito menos a remuneração. Só para vocês terem uma ideia, saiu na Forbes, a empresa que mais gastou com conselho consultivo no ano de 2024, se eu não me engano, foi a Natura com 78 milhões de reais investido em conselhos. Em segundo lugar foi a Ambev. Claro que teve lá, desses 78 milhões, acho que 60 foi só para um conselheiro, porque ele fez o contrato de mas eu quero receber participação de lucros e resultados. E aí cada conselheiro faz o seu tipo de contrato. Mas eu estou falando de conselho de administração, mas uma empresa que fatura acima de 20 bi, então tudo bem. Uma Ambev também. Então, não estou falando desse conselho, eu estou falando daquele conselho que você, muitas vezes, é você e mais um dentro de uma pequena empresa, ou que você é pro bono, você também vira sócio da empresa para aconselhar uma vez que a empresa não tem dinheiro para te pagar, e você entra como conselheiro para ajudar a empresa a crescer. Quanto mais cresce, mais você vai ganhar através do equity da sociedade que você tem. Mas todas elas precisam ter suas normas, seus regimentos, para ser acima do conselho, para não ser opinião independente. Eu falo que o conselheiro não dá dica. Dica você pega com um amigo no bar, dica você pega em qualquer lugar. Conselheiro não dá, conselheiro dá conselho analisando dados e também o intuitivo. Não dá para ignorar o intuitivo, não dá para ignorar por experiência, uma metodologia. Mas assim, é análise de dados aprofundado e vamos discutir aqui para tomar a melhor decisão. No conselho de administração, é o conselho que manda na empresa como um todo. Inclusive tira CEO e põe CEO. A gente viu o caso da Apple aí. Tirou o cara que fundou a Apple, o conselho que tirou ele. Tchau, demitido. Depois o conselho voltou com ele, né? Alguns casos tem assim, né? Tem, o conselho de administração manda na decisão. Por isso que ele tem responsabilidade fiduciária, ou seja, os bens deles estão atrelados à decisão do conselho. E aí tem seguro para isso também. Então tem tudo se resolve, né? Para a gente não ter esse problema de eu não quero ser conselheiro de administração porque eu posso perder tudo que eu construí até agora. Você faz o seguro, você não vai perder, mas tem a responsabilidade no seu conselho. Por isso que o número de pessoas é também maior, porque a discussão é profunda. No conselho consultivo é diferente, você orienta. Mas quem toma a decisão de sim e de não são os donos. Ótimo. Essa é a grande diferença. Show de bola. A questão você pode falar um pouquinho de governança, assim, no sentido, eu já vi assim, a empresa familiar que nunca tocou nesse assunto, passa o bastão, né, sucessor e sucedido, e chama algumas pessoas, fala, tem conselho, eu tenho governança. E já fala que isso é governança. Como que você vê isso? A governança é maior do que o conselho e as reuniões de conselho que existe. A governança vai ajudar a empresa familiar ou qualquer outra empresa a ter mais transparência, a ter mais equidade, a ter mais processos
diretivos para tomada de decisão. A governança, ela vai organizar, inclusive a governança organiza a cultura de uma empresa, Sim. a governança organiza o rigor que aquela empresa vai ter, que tipo de atitude, posicionamento desta empresa. A governança ela é muito ampla. Com o documento de governança, de compliance, então pegar um detalhe, né, de regras de governança, Tá. que atinge o operacional. Então, regras Sim. de governança como um todo, mas tem alguns que atingem o operacional. A gente, numa governança séria, a gente não ia ter aquele caso do cara jantar com o cliente e comprar um vinho de 15 mil reais porque está com o cliente, como a gente já viu acontecer, né? O cara Sim. apresenta a nota. A governança, ela organiza isso. Sim. Ela não é pauta da reunião de conselho falar disso, mas ela organiza toda a regra de cultura e de decisão que os operacionais vão precisar ter, os gerenciais também, e assim Sim. sucessivamente. A governança ela está no âmbito estratégico, que ela tem que permear o tático e ela tem que chegar no operacional. Não tem como você falar de governança sem estratégia, tática e operação. Tá, e tem como falar de governança sem conselho? Então, a governança é um passo inicial para você ter o seu conselho, mas isso que eu normalmente acho que é uma elas dúvida entram que juntas. fica, né? Porque quando você tem uma governança, você já está falando que tem gente governando Tá. Sua corporação, independente da sua decisão. Aham. Por isso que hoje, quando você vai buscar recurso em fundo de investimento, eles perguntam algumas coisas, e uma delas é, você tem governança? Você tem conselho consultivo? Ou o seu conselho consultivo está usando ou tem uma pauta de discussão de ESG, por exemplo? Sim, Por exemplo, sim. próprios fundos de investimento, É. a grande maioria deles, assim, não vou investir em empresa que não tem iniciativa de ESG, que é a antiga sustentabilidade, né? Aham, sim. Legal. Exato. Tá. Isso é governança. Isso é Sim, sim. É que eu sinto isso muito atrelado hoje, né? A pessoa falou que tem governança, a segunda pergunta é como que funciona o teu conselho, né? Exato. Então, eu acho que é uma É o pergunta inverso, legal, né? É uma pergunta legal. Agora, na prática, Carmona e Bruno, assim, para que serve um conselho? Não é para esse tipo de coisa que é mais burocrático. Ele vai ajudar a empresa a crescer, a se desenvolver, a economizar tempo, a economizar dinheiro, a economizar energia. Porque é alguém que sabe chegar onde alguém já chegou. Sim. É alguém que vai dar orientação independente para você crescer. Toda vez que eu tenho estatísticas de empresas que implantam governança corporativa e me mandam assim, nossa, ganhamos 2 anos em um, ganhamos 3 anos em um. Meu Deus do céu, a ideia que foi dada aqui, a discussão que a gente teve aqui, a gente cresceu muito. Ela é um pouco da evolução da mentoria, sabe? Que a mentoria, eu adoro mentoria, já fui mentor de muita gente, mas a mentoria, ela olha um problema específico, resolve, mas ela é do mentor para os mentorados. Isso. O conselho é o contrário. É da dor e da necessidade daquela empresa para os conselhos. E os conselhos têm que ajudar a resolver os problemas. Exatamente. Sim. Então não tem assim, eu sou mentor em TI, ou eu sou mentor em marketing digital, ou eu sou mentor em posicionamento. Ele vai resolver aquele problema, ele é bom. E se você precisar E é um processo, só resolver... né? E ele é um processo, que você vai processo pra você. Eu acompanhando, preciso acompanhando. melhorar a cultura, por Isso, exemplo, da minha empresa. Vou é. contratar um mentor de Sim, cultura. sim. O conselho é o contrário. É. O conselho eu tenho esse problema, preciso resolver, e aí vai fatiando o elefante. Resolvi um, resolvi outro. O conselheiro, inclusive, fala, esse problema não é tão importante quanto esse. Sim. Que não é tão importante quanto esse. E muitas reuniões de conselho acontece assim. Eu falei, qual que é o seu problema? Aí o empresário fala assim, eu quero aumentar faturamento. Sim, qual que é o seu problema? Segunda vez, quero aumentar faturamento. Seu problema não é aumentar faturamento. Não E aí, se a gente não faz a causa da causa da Isso, causa da causa da exatamente, causa, que é um processo de coach, a gente não consegue Isso é o que você resolver. precisa ali, que E você chega- imagina ainda, né? Tá, Chega na raiz, não é o problema, né? é, Você descobre que é outro problema. Que é outro, antecede que é o porquê isso do que ele porquê do quer, porquê do né? porquê do porquê. Exato. E aí o conselho, ele investiga isso, ele vai atrás. E aí ele pega a experiência dele, fala assim, então tá, então ó, com esse tipo de problema, eu tenho essa solução, Exato. porque eu já passei por isso. Você vai ter esse problema e esse benefício, a decisão é sua. Então sempre apresenta algumas opções. Tem uma coisa que o conselho consultivo usa, que pouca gente entende, que é a rede de relacionamento dele. Por que eles querem o Bruno como conselheiro?
Por que eles querem o Ale Isso é Carmona? poderoso. Porque, velho, você tem uma rede de relacionamento que vai me ajudar. Você indicar um advogado Que que é legal importante isso. eu não ficar matando. Então eles me chamam para conselheiro. Às vezes eles querem assim, eu quero a expertise do Jacobelli, que conhece de comunidade, conhece de marketing disso, conhece. Eu quero que já fez empresa de 10 virar 100. Eu quero que. Mas também vem junto, O pacote, sem né? você pedir, o pacote que é sua rede de relacionamento. Relacionamento Legal. é Valioso. uma das coisas mais importantes, né? Exato. Da vida. E que nós nos perdemos muito na pandemia, né? Por conta disso, né? O relacionamento ficou minguado. Né? Então, tanta gente que quebrou nesse período. Perdeu e quem tinha muito forte sobreviveu, né? Sobreviveu. Mas olha que legal, eu tô aqui por quê? Uma rede de relacionamento. Exato. Total. Eu conheci o Danilo, que me chamou para ajudar na empresa dele, virei sócio lá da Sense. O Danilo me apresentou o Granito, que eu pedi pro Granito subir no meu palco. O Granito me apresentou vocês e eu tô aqui com vocês. E daqui a gente vai criar o ainda próximo mais... passo, Eu né? conheço E o o próximo Granito, passo. conheço o Danilo, né? Aí. Não sabia que você era sócio do Danilo. E É muito- e é interessante quando a gente coloca, né, de trazer pessoas de peso pro BGB. A gente colocou no nosso grupo, o Granito levantou a mão, ó, tô convidando um grande amigo. A gente olhou e falou, nossa, incrível. A gente conversou, né? Exatamente. Então, assim, já viu que é a mesma vibe. Então, é relacionamento. Eu fui fazer um trabalho agora, recente, e eu tava pedindo uma sala aqui, né, em Indaiatuba. Precisava de uma sala urgente. Coloquei no grupo. Apareceram, sei lá, 10 pessoas oferecendo. Eu falei, nossa, que maravilha isso, né? Que bacana. A rede, né? Entregando, a gente doando, entregando. É um dar e receber, né? E dentro até próprio do BGB, nós temos um conceito de que o negócio, por incrível que pareça, ele fica por trás da cortina. O relacionamento se cria, então a gente cria uma amizade, uma segurança tão forte entre todos que estão É por participando. ali que você vê a competência, é por ali Exato. que você vê. E o negócio ele é consequência. Sim, Não é é. primeiro o negócio, igual aqueles networks, né? É. Totalmente rígidos, que primeiro é o negócio, depois é o relacionamento. Tanto que é Concordo. tão legal quando você cria isso, que nós estamos na 33ª edição do BGB, né? do Exato, Colab. exato. E hoje não acontece mais, acho que não acontece mais uns 10 para trás, né? Mas uns 10 lá para trás, chegaram uns, né? Aquele... Os hypes, né? pra atacar mesmo, sabe? Tipo, eu vou entrar nessa rede aqui, eu vou vender tudo, né? Vou jogar Mas cartão adoidado. não conseguiu ficar à noite. Exato. Não fica. Não fica naquele... consegue. no- O grupo expurga. o campo expurga, não é nem um grupo. É. A pessoa não se sente parte ali. Ela É. falou, puta, tipo, não é aqui que eu vou fazer negócio. É. Não é, porque a pessoa tá naquela mentalidade daquele network frio, né? Que eu chego aqui e já quero saber a tua rede e atacar a tua rede. Quer Então, vender primeiro, quer né? vender Antes de primeiro. se conhecer, né? Então, Eu pra falo mim isso tem no meu essa- livro, de vendas por relacionamentos. É. Faça o relacionamento primeiro, depois você vende. Depois, Aliás, exato. ajude para vender. No golfe a gente Isso fala aí, isso, né? Quem entra no golfe, o golfe é o esporte de maior relacionamento que existe. Né? Por quê? Porque vai jogar, você que nunca jogou, ou começa a jogar, começa a dar as primeiras tacadas, vai jogar comigo que já joga um tempo. Provavelmente, né, se eu não errar a bola, né, se eu não abrir minha Sim. bola, eu vou acertar um pouco mais para frente. Mas eu sempre vou esperar você, quem tá antes, bater a bola. Então a gente vai andando junto no campo. E um jogo de 9 buracos dura 2 horas, 2 horas e meia. E de 18 até 4 horas, a gente já jogou como um grupo aí 7 horas. 7 horas. Você imagina que você pode conhecer dessa pessoa. É legal. E tem gente que entra no esporte para fazer relacionamento para vender. O campo O expurga. campo expurga. O cara não joga mais com ele. Né? Então o que acontece, todo o bar ou restaurante de um campo de golfe, o campo de golfe tem 18 buracos e o bar chama buraco 19. Né? Que é justamente onde você faz a resenha, onde Isso. fala, ô Jacobelli, o que você faz? Pô, que legal, eu joguei com você, você é um cara... Meu, porque vai ver que você vai ajudar a procurar bola. Se a gente está disputando num torneio, vai ver se você me ajuda a procurar minha bola, porque se eu perder minha bola, eu vou pagar a penalidade. Mas é fair play, entende? Legal. Fala, pô, esse cara, ele tá jogando o melhor dele, mas ele tá me ajudando a procurar minha bola. Se eu dou uma boa atacada, ou boa atacada, né? Então você vê quem é a pessoa no campo, o campo mostra, né? Exato. E é isso o relacionamento, né? Exatamente. Fala aquele negócio de comer 1 quilo de sal, né? Que é de pouquinho em pouquinho você vai conhecendo a pessoa. Ou doce, né? A gente não come doce sozinho, né? Pouquinho em pouquinho você conhece a pessoa. Ô, Jacobelli, vamos desmistificar um ponto aqui. Eu estou dentro do mundo jurídico, eu entendo a importância do conselho, mas quem está nos assistindo são empresários de todas as áreas e talvez ele não saiba se a pequena empresa dele é possível, se a média, a grande sem consideração, precisa né? mesmo Se ou não. precisa. É. Pequena, média e grande empresa precisa de conselho, dá para fazer. Queria que você entrasse um pouquinho mais de detalhe nas pequenas. E a quantidade? A quantidade, assim, qual que é o mínimo que você já viu? Vamos extrapolar a pergunta, assim? Vamos Então, abrir, é né? isso, o mínimo que você já viu. E, assim, você que trabalha com formação, né, de conselheiros, como está isso no Brasil também, sabe? Porque
eu fui convidado, né? Estou em 2 empresas como conselho hoje. Sou seu próximo aluno, né? Feliz com isso. Então, é uma felicidade, né? Fazer parte desse trabalho, dessa formação com você. Mas eu entrei num conselho que ninguém tinha ali formação e que ninguém sabe até conduzir. E eu percebi isso, tanto que a vida sempre me fez isso, né? Me leva e aí eu busco, né? E busco, geralmente, os melhores ali para me formar. Mas como que você vê isso, né? Um grupo de conselho hoje que é formado, mas as pessoas não têm as regras daquele conselho, porque é uma tendência, né? Um erro do empresário é formar um grupo de conselho com amigos. Não se forma um grupo de conselho com amigos, você tem que ter profissional. Você pode até ter um amigo, desde que ele conheça as regras e metodologia para poder fazer e te ajudar. Conselho não é aquela mesa de bar que você senta e fala assim, vamos discutir o meu negócio, porque as pessoas não vão dar a orientação certa para você. Eu tenho amigos no meu conselho, mas eles são conselheiros, Sim. primeiro, para poder atuar na minha empresa. Mas, antecipadamente, eles eram meus amigos e continuam sendo. Então, amigos, negócio faz parte, frase do nosso querido Kepler, onde a gente leva, inclusive, ele para ministrar uma aula sobre equity na nossa formação de conselho. Boa frase. Boa frase. E é verdadeira, né? Porque Sim. muitas vezes a gente quer separar uma coisa da outra, não dá para separar. Mas aquele conselho que vamos se reunir, vamos discutir alguma coisa, isso não é conselho. É uma iniciativa nobre, mas ele precisa ter estrutura de governança para poder ter regras de conduta dentro de uma reunião que a gente chama sala do conselho. E nos Estados Unidos isso é muito comum. No Brasil está começando a acontecer. E as empresas que já, pequenas, médias, startups, começando com o conselho, elas estão ganhando uma velocidade muito maior do que aquelas ainda que estão... isso não é agora para mim. E aí elas vão começar a sentir dor, essas daí que não perceberam. Aqui no Brasil, a onda do conselho consultivo está se formando. Ainda você vai ver muita coisa a falar sobre o conselho consultivo, como a onda do coach se formou há alguns anos. E a onda da mentoria que está rolando agora. A onda da mentoria que está rolando agora, exatamente. O que eu quero dizer é que dá para as empresas serem ajudadas por profissionais que estão no mercado competente para poder ajudar elas crescerem de forma sustentável. Agora, tem uma coisa engraçada que está acontecendo. As pessoas me perguntam, eu posso ser conselheiro? Um empresário. Porque o conselho, em tese, para o conselho de administração, era o executivo que está no fim de carreira, o cara de barba branca, que não quer mais ser executivo, o presidente da empresa, e ele vira conselheiro. Isso é verdade. E ele se forma como conselheiro e vai aconselhar outras empresas. Então, o cara foi presidente de uma multinacional gigante, sai do mercado, mas ele tem a mente ainda toda pronta para poder ajudar uma empresa a se tornar igual àquela que ele gerenciou. Esse é um caminho do executivo se formar conselheiro para poder aconselhar outras empresas. Mas aí acontece um fenômeno interessante que eu vivo nas minhas formações. Eu tenho mais empresário do que executivo. Eu estou vendo isso também. Muito o empresário que conhece, então assim, nós que estamos sentados aqui, a gente tem um conhecimento que a gente acha que é óbvio. E não é. Conhece coisa pra caramba. E aí o empresário que já teve problema fiscal, já sabe como é que funciona o marketing. É a famosa dor de dono, né? A dor de dono. Dor de dono. E o cara conseguiu resolver. E aí tá vendo uma pequena empresa, uma microempresa nascendo e ele fala assim, cara, isso aqui é tão fácil de resolver. Já passou por isso. Já passei por isso. Ou o cara é empresário no ramo de distribuição, ou o cara é empresário no ramo de varejo, ou o cara é empresário no ramo de... E ele sabe aquilo para resolver. Esse cara quer virar conselheiro. Ele continua com a empresa dele, como alguns executivos continuam sendo CEO e continua dando conselho para outras empresas. Pode perceber, as empresas hoje, as grandes, que têm os seus conselhos de administração, são presidentes de outras empresas. Eu sou presidente de uma empresa aqui e uma vez por mês eu faço reunião nessa empresa como conselheiro, sou remunerado e está tudo certo. E o empresário começou a perceber e falou assim, cara, eu posso ajudar outras empresas, ganhar dinheiro e quem sabe me tornar sócio delas também, porque estou ajudando elas a crescerem e se eu crescer. Isso é fantástico. E aí criou uma rede. Eu vejo nos meus alunos, a gente tem uma boutique de educação que a gente forma
no máximo 30 conselheiros por turma, para deixar muito friendly o assunto e eu dar dedicação para cada um deles. E aí eu vejo, na última turma tinham 4 executivos. Olha um só. presidente, sim, presidentes de grandes empresas, ex-executivos, né? E a maioria empresário. Olha que delícia. Aí eu ensino outra coisa lá, que você pode fazer conselho em grupo também. Porque a pequena empresa, aí, Bruno, respondendo sua pergunta, a pequena empresa, a micro, não tem grana para pagar um conselho consultivo de 2 pessoas. Então empresas se unem. Se unem E ajudam As outras empresas viram um empresas. grupo e aí tem um conselho para apoiar E aquela... aí você vira o que presidente do legal. conselho. Aí, interessante, olha que e eu ensino bacana. lá. Pô, isso é legal. É legal. Eu já tenho grupos que a gente chama de mesa do conselho. Eu tenho um grupo aqui em Campinas. É quase uma mentoria de grupo, só que voltada para uma estrutura de conselho, por uma né? estrutura de conselho. Que exato. legal, cara. Muita gente fala assim, mas isso é mentoria em grupo. Não, Não é. é. Porque diferente a metodologia mesmo, é diferente. A gente tem uma metodologia de discussão Olha, que legal diferente. isso. A gente tem uma metodologia que na mesa de conselho não posso ter concorrente. Isso. Porque eu vou discutir estratégia, vou Sim. discutir números. Então não posso ter... Então, Então, você tem o segredo do negócio na sua Nossa, mão, né? e olha que interessante o nível de aprendizado para esse conselheiro também, né? Assim, E todo mundo vira conselheiro, em tese, porque Né? você vai começar... Porque às vezes Exatamente. a fonte não sai só do Carmona. A fonte sai de outras pessoas, né? É a dor de um, é a dor do outro, que aprende com um, aprende com o outro. E aquela gosta da potência do grupo, né? E eles discutem. A gente quer falar hoje sobre o tributário. Se eu não sei o tributário de varejo ou tributário de distribuição, eu trago alguém que saiba para falar e a gente vai discutir o assunto para sair de solução. Então a gente vai resolvendo os problemas de todas as empresas, resolução de problemas. Essa é a função do conselho. Vai direcionando ela para ganhar perenidade, vai direcionando ela de posicionamento para longo prazo. O conselho é longo prazo, o conselho não é curto prazo. Não existe conselho de 3 meses e 6 meses. Todos os contratos de conselhos têm que ser anual, porque o conselho vê a empresa numa tendência. Ele resolve o problema atual, mas ele não se perde na linha do sonho grande do empresário, de onde ele quer. Maravilha. Então você vê que tem algumas diferenças entre o conselho e a mentoria, são fundamentais para a gente olhar a empresa. Você vai ver isso lá na nossa formação. Que é bem legal. Tô já Já ansioso já. compartilha, já. Não, eu achei o máximo. E a gente tem a ambição de formar mesas de conselhos em todo o Brasil. Tá. Organizados pela ABI, que é a empresa Advisor Board Institute, que é a empresa que hoje organiza tanto a formação de conselho consultivo, que é uma formação internacional, bem como com a expansão das mesas de conselhos espalhadas. Já tem mesa de conselho em vários lugares já. E a gente está começando... Bom, eu para Sensacional. me matricular com você, eu pesquisei bastante, viu? Ai, que legal. Porque hoje a gente vai atingir uma certa idade, a gente não tem tempo para errar, né? Então, a tua seriedade, os depoimentos ali, o atendimento que eu tive ali com o Gabriel também, fantástico, assim, sabe? Eu fiquei muito instigado de conhecer tudo isso. Eu vi muita entrega, né? Todo mundo fala de muita entrega tua ali. E é um tema que, assim, eu sempre falo isso, né? No golfe a gente fala que a vida não é drive range. Drive range é um espaço que você treina golfe, né? E só bate a bolinha. você vai lá treinar, né? Eu quarta-feira fui cedinho lá, bati umas bolas e voltei, né? Você vai treinar. Mas a vida é campo, né? Você vai pro campo e o campo te explica o que você tem que treinar, né? Então a vida puxa a gente. E eu tô passando por isso agora, né? Tô vendo assim que a vida tá puxando. Então eu falei, agora me deram um toque, precisa fazer isso, né? E é a tendência mesmo, né? Lá no coaching, lá atrás, eu vi a onda chegando na mentoria. Eu olhei para isso, se bobear, eu tenho gravado isso, sabe? Há 10 anos atrás. E hoje tá a onda, né? E agora eu tô vendo o conselho, como isso é importante. Importantíssimo. E como falta, né? Informações sobre isso, as pessoas estão fazendo de uma forma, né? Aquela coisa, vamos fazer do nosso jeito. E tem método, né? Tem estrutura. Então, parabéns pelo teu empreendimento. Uma honra mesmo estar com você. Legal que o Jacobelli sentiu na pele o Scramble empresarial, que já nós vamos passar por ele, né? É basicamente um conselho formado ali para ajudar a dor de dono, né? Exatamente. Jacobelli, para a gente encerrar esse bloco, e aí nós vamos para o último bloco, que é do Scramble, que é o que você participou. Eu queria que você pudesse compartilhar com quem está nos assistindo qual foi o benefício de você ter colocado um conselho, criado um conselho consultivo para os seus negócios e por que seria um benefício para o empresário que está nos assistindo.
Se pudesse dar uma receita de bolo aqui, o que a gente poderia para sair daqui a pouco já implementando isso? Legal. O benefício mais claro que eu tive, por isso que todos os meus negócios eu tenho conselho, é que eu aprimorei as minhas decisões. Então, eu tomei melhores decisões. Melhores decisões, melhores empresas. Melhores decisões, melhores líderes. Então, as minhas decisões compartilhadas, a inteligência coletiva do conselho, para mim, foi um ganho enorme. Essa foi um divisor de águas, quando eu comecei a perceber que eu tinha problemas que eram simples de resolver, não fáceis, mas o conselho me ajudou com a simplicidade e com a facilidade. Então, eu sempre falo que o simples sempre vence. E a gente às vezes quer complicar porque a gente fica no nosso mundo hermeticamente fechado e a gente não consegue ter a visão de outro. E é tão simples de fazer. O fácil talvez é a operação, você vai ter dificuldade, mas na operação até o próprio conselho ajuda. Ó, vai por aqui ou vai por aqui. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Legal. Então, para mim, foi as decisões. Eu consegui errar menos. Boa, Legal. boa. E para quem está nos assistindo, por que fazer isso já amanhã? Porque você vai errar menos, você vai economizar tempo, você vai economizar energia e, principal, você vai economizar dinheiro. Eu ia falar assim, me dê um conselho sobre conselho, né? Já tá dado, né? Já tá dado. Que Legal. ótimo. Então, encerramos esse bloco. Agora nós vamos trazer para você que está nos assistindo aí um modelo que nós trouxemos da essência do BGB Collab para cá, que chama Scramble Empresarial. Ale, o que é isso, hein? Bom, Scramble, expliquei no comecinho ali, né, que a gente joga colaborativamente ali no campo. Ou seja, né, juntos jogamos melhor, a gente escolhe a melhor bola e vai dando as tacadas lá. E dentro da parte da noite, né, na segunda fase do BGB Collab, fora a apresentação das pessoas, fora a palestra que a gente tem, aquele grupo que jogou no campo, ele senta na mesma mesa, né, isso é assim que funciona o Collab hoje. E aí cada um coloca um problema que está vivendo e a gente fala, se você não tem problema, você tem algum problema. Né? Não é possível que você não tenha um problema, né? Ainda mais que é tudo empresário e empresário ali, que problema faz parte do jogo. E aí o grupo vota naquele problema talvez mais profundo, mais complexo, né? Ou mais importante e urgente. A gente define ali, vamos dizer que se estivéssemos nós três aqui e o problema é do Jacobelli. Então, nós aqui ajudamos, né, ele a resolver o problema. E como o podcast aqui também é uma extensão do Collab, por isso que a gente tem o jogo de golfe antes, né, a gente também trouxe isso, a gente pergunta para nossos membros ou traz uma questão do mercado e coloca para o nosso entrevistado aqui. E a gente também ajuda, mas hoje acho que estamos com o especialista aqui. Exatamente. Então, o problema que a gente vai colocar na mesa aqui hoje é um empresário, dono de uma empresa familiar que está hoje crescendo muito rápido. Ele toma todas as decisões sozinho, mas está começando a se sentir sobrecarregado. O time depende só dele e os resultados estão começando a oscilar. Ele escuta falar sobre conselhos empresariais, mas não sabe nem por onde começar. O que você diria para esse... Que pergunta que você faria para ele? Aliás, qual que é a pergunta? Que lá no Scrum a gente faz pergunta, né? E depois a gente dá o pitaco. Quais perguntas você faria para ele e quais pitacos você daria para ele? Pitacos, assim, conselhos. vamos traduzir. Legal. Vamos lá, tem que aprofundar bastante, né? E a pessoa não está aqui, né? Então, assim, a diferença é que no Collab a pessoa está lá, né? Mas aqui, né? Imagine esse cenário, então, né? O que você falaria? Legal. Ele gosta de centralizar todas as decisões com ele. Sim. Ele gosta de uma necessidade. Eu acredito que é uma necessidade. Necessidade dele. Dele. Porque ele não tem ninguém que ele confia. Sim. E quem que ele poderia confiar para tomar uma decisão mais próxima da dele? Tá, isso é uma pergunta que a gente deveria fazer para ele, né? É para ele. Então. Eu tô fazendo... Porque ele não eu tô pensando que eu tô simulando com você aqui. Não. Tá bom. É para uma pessoa mesmo, uma pessoa que trouxe essa questão. Que no conselho você tem a abordagem primeiro para Sim. entender o negócio, né? São perguntas exploratórias. Tá. Eu vou explorar Isso, tudo que eu isso aí. Como a gente fez lá, né, no Collab. Né? Depois das perguntas, como você Então, tem a por isso que é legal você trazer essas perguntas exploratórias. Assim, legal. De exploração. Então tá bom. Então eu faria algumas perguntas exploratórias. Primeiro se ele se sente prazer por isso, centralizar ou não, que é mais difícil de resolver. Se ele faz isso por obrigação ou não. Se ele tem alguém que pode decidir por ele muito mais próximo da decisão dele, alguém que é similar ao pensamento dele. Eu tenho uma filha, um irmão, eu tenho alguém que faça isso. Terceiro,
ele se sente mal quando ele não toma decisão, porque aí você tem que explorar a necessidade. Tudo isso é só relacional, hein? Sim. Não tô falando nada de empresa. Exatamente. Primeiro assim, resolver o problema interno dele. Isso. Porque se é um cara centralizador, dono do negócio, e toda a decisão que ele tomou, são de decisões, a maioria acertada, ele vai começar a perceber que não tem ninguém que toma a decisão melhor do que ele. E aí você tem que fazer as perguntas de déficit. Quais as decisões que você tomou que você não gostaria de ter tomado? Que são aquelas que deu prejuízo. Aí ele vai começar a entender que ele não é o dono da razão, que ele não é o cara que vai seguir a empresa. Até quanto você quer que a empresa dura e quanto você acha que você vai viver? Porque se a empresa é uma empresa que vai ser perene, de 100, 200 anos, ele não vai viver isso, então ele tem que saber se preparar com isso. Tomar consciência, todas essas perguntas é só para ele tomar consciência de coisa que ele sabe, mas não quer descobrir. Ele sabe, mas joga por debaixo do tapete. Essas perguntas mais pessoais são perguntas que vai fazer com que ele reflita. A partir do momento que ele tiver consciência, que ele fala, não, é verdade, eu não pensei nisso, não refleti isso. Aí a gente entra com perguntas exploratórias do mercado. Aí a gente começa a trazer, o que eu acho legal, trazer cases. Empresas similares às suas, que tomaram decisão de centralizar, tiveram esse tipo de problema. E aquelas que tomaram decisão no tempo hábil de trazer outros profissionais ou capacitar um membro da família para fazer, elas tiveram uma melhor decisão. Esses caras aqui tiveram doenças X, esses caras aqui tiveram saúde Y. Tudo isso é só para tomar consciência. Porque se esse cara, que é dono, que é centralizador, não tomar consciência de que ele precisa fazer essa mudança, você pode falar de todos os benefícios da mudança que não vai entrar na cabeça dele. Então o conselho é que ele tome consciência disso, né? Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Tomou consciência disso, aí você começa a trazer os benefícios de um conselho consultivo. E aí, quando você vai só no benefício e ele não acredita... Eu, por exemplo, fui fazer uma reunião de conselho, que fui convidado, e eu vou explorar antes de aceitar ser um conselheiro. Então eu fiz uma reunião e falei assim, eu quero os sócios, os donos, eu quero a segunda geração, que é quem está administrando. Bom. E eu quero algum agregado que vocês estão colocando lá como funcionário. Na reunião de conselho, os 2 sócios não estavam. Você não entrou. São os principais do projeto. Esses caras vai ser o primeiro para falar, tá vendo? Exatamente. Tá vendo que eu não queria? Aham. Então, não adianta. Não adianta. Aí eu voltei e falei assim, eu não aceito por causa disso. Aí eles começaram a tomar consciência e falaram assim, não, a gente precisa disso mesmo. Porque é normal do ser humano a resistência inicial. Porque, cara, eu falei assim, o cara construiu um império. Ele asfaltou aquela estradinha de terra que tava aquela picadinha de terra, ele asfaltou. O cara iluminou, o cara colocou... E você vai falar pro cara que tudo que ele fez não serve pra nada? Pelo contrário, velho. Parabéns, o que você fez é ótimo. A gente quer te convidar agora para um novo momento. Agora vamos duplicar a via. Vamos fazer outras coisas. E aí normalmente o sucessor, ele ignora tudo que o anterior fez. Dizendo assim, você não sabe nada, você já é antigo. Essa é a pior forma de fazer uma sucessão. Grotesco. Então, essa parte inicial, que é a mais duradoura, de tomar consciência desse problema, você resolve 50% do problema de colocar uma governança corporativa. Aí técnica é fácil. Aí técnica é método, aí é treinamento, aí é capacitação, aí é acompanhamento, aí é rede de apoio, aí vai. Legal. Ótimo. Sensacional. Bom. Agora o seu pitaco, que é o seu conselho, né? O que faria nesse caso, né? Qual seria o primeiro passo? Ele tomar essa consciência. Essa consciência talvez viria... de uma reflexão ouvindo aqui, né? Dele mesmo. Pode vir de alguém que está ali dentro, um consultor, ou alguém, ou a família, né? Para questionar, fazer essas perguntas. Tomou consciência. Que muitas das vezes é a sucessão que toma essa... Né? Eu, por experiência, sim. Eu vejo assim que às vezes o sucessor, ele quer procurar isso porque ele quer desprender, né? De verdade e colocar ali o conselho. E como que ele procura isso no mercado? Ele vai buscar... Você falou assim, não são os amigos. Onde que vai? Assim, onde que ele fala assim, eu quero dar esse passo, agora quero trazer mesmo um conselho para minha empresa. Como que ele busca isso? Busca a principal dor da empresa no momento e busca um conselheiro capacitado para resolver. Tem um monte de conselheiro independente formado, que tem metodologia, que tem experiência, que pode ajudar ele.
sem vínculo de amizade nesse sentido. Sim. A gente tem um banco de conselheiros, Tá. todos eles ocupando 2, 3 cadeiras de empresas diferentes. Tá. É isso que Agora, há um sinal para o dono dessa empresa aí, é saber o seguinte: os seus filhos querem continuar o seu negócio? Se for não, é um sinal muito ruim Uhum. do que ele mostrou do trabalho dele como empresário. Tá. E ele pode se orgulhar pergunta disso. poderosa. Ele pode se orgulhar, né, disso, né? Ele pode Sim. se orgulhar disso. E aí, eu já vi empresas que os 3 filhos não queriam herdar a empresa do pai. Uhum. Alguns falam assim, meu Deus, o que aconteceu? Se perdeu no meio do caminho. Sim. Porque se o filho não quer fazer o que o pai está fazendo, que o pai se orgulha por estar fazendo o que está fazendo, tem alguma coisa errada no Muito meio diferente, que desconectou. Né? Tá. Porque o normal eu tenho orgulho, vou fazer. A gente tem casos enormes aí. Eu levei lá a Sandra Chaio, da Hope. Eu tenho orgulho Sim. do que o pai montou. Uhum. E a Hope hoje é uma indústria... Ou seja, né, segue um legado, né? Sai com legado. É. E quando você vê isso acontecer, o processo de sucessão foi legal. Exato. Quando você vê isso acontecer, todos os sinais, né? Eu falo que liderança é o que você faz, não o que você fala. Então, o pai pode falar assim, eu vou deixar isso pro meu filho. Eu não quero Tá. o que você faz. Legal. E no caso dela, ela enxergou o caminho, né, a estrada que o pai criou brilhantemente. Brilhantemente. E ela falou, daqui pra frente eu quero aumentar essa estrada. E foi isso que E aconteceu. está fazendo um excelente trabalho Exato. como Legal. sócia-diretora. Ela teve lá na nossa formação, última formação Que de legal, conselho que consultivo. legal. Bacana. Falando pra galera como que é esse negócio. Que bacana, hein? Bom. Uau, Uau, né? que podcast, hein? Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Temos que, finais, né? temos que nos encaminhar para o final. Mas nós temos aqui 2 figuras interessantes que nós fazemos. Mas fique à vontade. A gente sempre fala para ficar à vontade para trazer do âmbito pessoal. Mas como é um canal destinado para empresários, nós utilizamos uma analogia. Qual foi a sua tacada hole one, que é aquela tacada que você bate uma vez Você e não já falava cai? do Bolívar? Já? Já, que vai direto. Vai direto. Vai exato. direto. Pra mim aquilo lá sempre foi sorte, mas eu sei que é técnica, um monte de diz o coisa. Jordan técnica lá, com né? sorte, né? Quando a oportunidade, né? E como que falar quando ele fala... quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Exato. Então, no golfe é bem isso, viu? Teve uma vez ali, jogando num torneio, que acho que ele tinha 6 meses de golfe. Ele bateu um buraco, Nossa. a bola bateu na árvore, foi pro green, pum, hole one. 6 meses. E no Isso é golfe- sorte. Isso é sorte. Isso é sorte. E aí no golfe, isso é uma coisa que a gente até sempre discute, mas se você faz um hole one, abre o bar, entendeu? Pra todo mundo que tá no campo. Pra Que comemorar. legal. Então tem seguro hoje de hole one. Você paga um seguro, porque se você fizer hole one, imagina, né? Abre um bar ali, tá lotado o campo, todo mundo bebe ali à Não sabia vontade. disso, bem legal, que legal. Então, Muito qual foi a sua jogada dentro dos negócios que foi assim a tacada excepcional da sua vida? E qual foi o airshot ou double bug, né? Não, o airshot é quando você... Que provavelmente quem inicia sempre deu isso, né? É quando você coloca o taco ali, você tenta acertar a bolinha e nem a bolinha se acerta, né? Boa. E vale uma tacada. Então, Boa. além de tudo, você perdeu uma tacada. Ou seja, é frustrante demais. E qual é teu hole one na vida? Boa. Eu acho que um divisor de águas na minha vida foi eu sentar em mesas diferentes. Foi o ambiente que eu comecei a frequentar. Para mim, isso aí foi fundamental. Eu comecei... Normalmente, a gente quer falar com quem a gente pode ajudar. E eu comecei a falar e declarar quem poderia me ajudar. E aí, sentei em mesas de gente muito mais inteligente do que eu, muito mais com dinheiro do que eu, muito mais expert do que eu. Você fica no processo de furar a bolha, de não ficar só no seu clubinho. Então, para mim, definitivamente foi encerrar os clubinhos que eu tinha. Eu tive que abrir novos clubes. Legal. A minha rede de relacionamento, para mim, foi fundamental a crescer os meus negócios em tudo. E hoje eu busco sentar em mesas diferentes. Que legal. E hoje eu busco, toda vez que eu sou convidado e vejo um movimento como o de vocês, de estar próximo. Porque eu sei que pode gerar alguma coisa muito mais do que a amizade. A amizade já criou, a gente já criou, já se relacionou, Legal. já conhece, já tem os telefones, já se fala, isso é legal. A gente pode aumentar isso ou pode estacionar nisso. Mas eu sempre dou chance para novos relacionamentos. Esse para mim é o negócio. E o Airshot? Airshot quando eu já negociei com muita gente que não é decente. E para mim isso foi frustrante. Eu nunca mais faço isso. Tá.
Eu posso até fazer por erro, porque o one-shot você faz também, né? Faz, Mas, então, assim, não intencional, eu fico né? muito mais esperto agora. É. Isso no meu próximo livro eu falo de eu seleciono uma série de conselhos, né? Uma série de conselhos, e um desses conselhos é negocie com gente decente. Porque mesmo que a coisa dá errado, se a pessoa é decente, ela tá com você no erro também. Agora, se não é, velho, aí você vai descobrir o que tem por dentro dela. E a gente só tira dentro dela o que tá lá. Olha. Então é forte isso, mas Nossa, eu senti brilhante. na pele muitas vezes isso e é interessante eu alertar quem está negociando, porque vocês vão perceber, principalmente você, Carmano, que vai fazer o curso lá, você vai perceber, você vai aprender a falar mais não do que sim, porque vai vir tanta oportunidade. Sim. É muita empresa te chamando para conselho, muita empresa te chamando para sócio, porque você vai acertar muitas coisas. Sim. Muita rede de relacionamento, vai estar num grupo totalmente pronto para poder fazer grandes tacadas, mas e aí a galera se empolga, fala sim. Então avalia, calma. Olhe direitinho, porque não é só o grupo lá. Por isso que eu vi que você passa por um crivo, né? É muito legal o teu crivo, a questão de você ver quem está entrando, né? Para você ver que vai gerar esse relacionamento. Então já tem também uma pré-seleção, isso é legal por maturidade, né? Eu acho que é muito bacana. Tem gente que a gente não consegue aceitar, e não por maldade, fala assim, você não está pronto ainda. Por questão de maturidade, questão de vivência, né? De um monte de coisa, tá tudo certo, você isso prepara, já ajuda, né, para volta, você. Mas o que você fala faz muito sentido. A pessoa entra e depois não dá conta ou se arrepende. Mas olha, você falou do airshot, me veio um insight aqui muito legal. No airshot, para quem joga golfe, acontece com quem já é golfista, sei lá, joga 2, 3 anos. Então traz uma semelhança do que você está falando. Mas uma coisa que é muito legal, no golfe, toda vez que você vai sair, qualquer bola, da saída do tee, que você vai sair para o campo, desde que está no fairway, né, ou, né, que é onde cai a bolinha ali, ou no rough, que é fora, ou no green, sempre você vai ter você tem uma chance de fazer um treino. Então você pode ir atrás da bola e fazer um treino. Não conta uma tacada. E quando você vai na bola, você bate, e aí quando você tem a intenção de bater, ela está contando uma tacada. E a gente vê isso no golfe, né? A gente conhece pessoas assim no golfe, que a pessoa ela tá com a intenção e ela bate e erra, dá o airshot. Aí ela olha para trás e fala, tava treinando. Verdade. Mas você verdade. E aí por educação, ética, né? Talvez educação, Sim. a gente não vai apontar, fala, não, você não estava treinando, você tinha uma intenção de bater, mas você sabe da pessoa, porque você sabe que a pessoa deu um passo para trás, ela treinou e quando ela estava ali para bater na bola, e ela pode declarar isso. E se ela declarar, tá tudo bem. Tá tudo certo, Mas você vê quem entende? Exato. Então Boa reflexão. eu acho que é isso que você trouxe um pouco disso, né? De você também reconhecer isso, né? Essa questão de errei, né? Exato. Foi um airshot mesmo, Exato. né? Muito legal. E é o lance, assim, você é advogado, você sabe, assim, você pode apontar e falar, tá errado e tal. Isso. O contrato, ele é fundamental, mas só se usa contrato quando tá muito complicado, quando você quer usar isso, contrato. assim, Então, assim, o ideal é não usar o contrato. Exato. Sempre O ideal. do bigode. Não é assim? Esse é o ideal, Sim. em termos de negócios decentes. Mas Legal. boa reflexão, gostei. E a gente tem um desafio, tem meta aqui, sabe? Então a gente tem um desafio de 4 pontos. 4 pontos. Tá. Já jogou isso? Já jogou putter? Já bateu putter? Não, Panther não. Não? Golfe eu já ensaiei. Então, a gente vai deixar você fazer um teste aqui até você sentir um pouco mais a velocidade e depois começa a valer, tá? Então você vai ter 3 chances. Você vai começar daqui, você vai ter a chance de começar daqui, Tá bom. tá? Você tem 3 chances, o Bru tem 3, eu tenho 3. Daqui no buraco maior, Sei. vale 1 ponto. Tá bom. Dali vale 2 pontos. Tá bom. A nossa meta é 4. 4. Né? A gente tem 9 Vou ficar o dia chances. inteiro então aqui? Não, a gente tem 9 chances só. Só que, ó, eu sei que vamos colocar o recorde já? Vamos colocar? Então, assim, o nosso recorde só 3. A gente não bateu a meta ainda. A gente tá no 4º podcast aqui e não batemos a meta ainda. Eu fico mais tranquilo então. Então, bom, primeiro de tudo aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado pela ajuda. Quem começa aí? Começa? Aí. Ah, mano. Bom, como eu disse... Cola em mim. Parabéns. Vou te cumprimentar. Agora ele tá Agora torcendo. eu incentivo. Empresários têm que entender que a colaboração tá no jogo. Exatamente. Vai lá. Boa, boa.
Aê, batemos lá, moleque. Traz a champanhe, traz a champanhe. Não, estragou não, cara. Já batemos a meta, já, ó. Uou, boa. Boa bola. Uou. Ah, moleque. 6 pontos. Boa. Ale, você nem precisa jogar mais, não Ale. precisa jogar, né? Não. Eu vou arriscar direto, então. Arrisca todas. Vamos quebrar esse recorde em 3. Boa. Você só ganha e vence o jogo quanto menos putters você jogar. Então, por exemplo, a gente faz uma batida longa, chega muito bem no green. Se eu fizer 3 ou 4, eu já perdi o buraco. Então eu tenho que chegar com uma e finalizar com mais uma. Oh! É isso aí, hein? Essa ficou gravada, hein? Chegamos ao fim, Márcio. Obrigado. Nossa, voou o tempo, hein? Obrigado Foi por ótimo o tudo, bate-papo pelo aqui. conselho. Valeu. Né? Fantástico a sua participação. Deixa no vácuo. Não, agora deixei no VAR. Agora foi revanche. Obrigado. Suas últimas considerações, assim, de coração, o que a gente aprendeu contigo hoje foi surreal. E Obrigado mesmo, tá? Trouxe aí de conhecimento para todo mundo. Então, É. é uma forma de contribuir com o mundo, né? Eu Então, saio daqui com obrigado. muito aprendizado também. Fico Legal. feliz do movimento que vocês estão fazendo. Legal. Sou incentivador. Precisando de alguma coisa, estarei sempre de pé e à ordem. E se eu tivesse que falar um conselho geral para todo mundo, Conselhos, né? e que eu defendo isso nos meus livros, defendo isso nas minhas palestras, uma boa vida, uma boa empresa se constrói com boas relações. Cuide dos seus 20 metros que o seu mundo vai ser melhor. Uau, sensacional. Legal. Ale, Obrigado, suas meu amigo. palavras. Bom, gratidão pura hoje, né? Tudo, eu acredito muito na sincronicidade também, sabe? A questão de que não existe coincidência. Isso é uma coisa que quem me conhece sabe que eu falo sempre disso. Então, eu sempre estou muito atento às coisas que chegam, às coisas que acontecem, sabe? Aquela coisa que fala o cair da folha, sabe? Então, eu vejo que você chega também pra gente, acrescentando muito, com uma abertura incrível. Então, seja muito bem-vindo também nesse nosso ecossistema. E pela sincronicidade, eu vejo que é uma pessoa que agrega muito e que a gente também consiga, né, colaborar e agregar para você no que você precisar, tá? Então, fique... Portas abertas pro BGB em qualquer nível de estrutura. Gratidão, minha Agradeço. palavra. Obrigado. Pessoal, E você, não, eu saio mais que grato pela aula que eu tive. Que isso. Então, Legal. fantástico estar contigo. O BGB que você palestrou, você trouxe, assim, provocações surreais. Eu olhei a tua palestra umas 15 vezes para ver o que eu poderia já de provocação, mexer no meu negócio, Essa palestra é muito legal. ajustar. Então, assim, o feedback do pessoal foi muito acolhedor, foi sensacional. Bacana. Só continue brilhando como você está brilhando, que a consequência é fazer as outras pessoas brilharem na mesma consciência, É o né? impacto, né? Eu acho que eu sempre olho para o impacto, né? O quanto que você está fazendo gera impacto, porque a gente sabe que uma empresa hoje que quebra a família, quebra a economia que tem ao redor, né? Tem pessoas que entram em depressão profunda, que eu já conheci. Pessoas que tiveram, né, muito dinheiro e não sabem lidar às vezes, com uma restrição no nome e olhar para aquilo. E o quanto, às vezes, né, esse conhecimento ele tem potência, ele tem força para o mundo. Né? E que momentos isso- difíceis são só momentos, né? Eu sempre olho nisso, né? Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, ela falou assim, eu tava fazendo coaching na época lá atrás, tenho 18 anos, né? Comecei. Aí a pessoa falou assim, nossa, eu não consigo fazer isso que você está fazendo, porque você está me atendendo só a mim. Eu quero fazer palestra para 1.000, para 2.000 pessoas. Para você não é pouco? Eu falei, foi muito legal, que eu olhei assim e falei assim... Aí ela me fez pensar mesmo. Eu falei, não é pouco, porque né, se eu influencio uma pessoa, imagina o que está atrás dessa uma pessoa, né? Porque é uma rede, né? Então, eu imagino você, né, o que você vem influenciando de pessoas para influenciar empresas, o quanto isso é exponencial, né? Exatamente. Então, é grandioso. Né? Muito E legal. obrigado por isso. Obrigado. Pessoal, infelizmente acabamos um baita tema, encerramos o episódio de hoje. Para você que gostou, vamos te pedir um favor, compartilhe com quem é seu amigo, empresário, leve esse tema para quem está nos ouvindo, pega um papel, uma caneta e coloque tudo isso em prática. Eu tenho certeza que a tua tomada de decisão vai ser muito assertiva através de novos conselhos. Então, muito obrigado por você que tenha ficado conosco até aqui. Assista o jogo agora. Assista o jogo já na sequência. Nos veremos no próximo. Um abraço, fique com Deus.